Bom, dando continuidade aí no assunto de vocês, na unidade 3 nós temos a respeito das regiões polares. Pedi para vocês fazerem a leitura da página 347 a 351, onde a gente vai tratar aí da questão do continente da Antártida. Gente, a Antártida, ela é um continente, né? E ela é considerada aí patrimônio da humanidade. Nós sabemos que é o quarto maior continente do mundo, mas ela tem uma variação. Qual é essa variação, professora? Ela tem 14 milhões de quilômetros quadrados. Na época de inverno, né, onde há outras regiões aí podem realmente vir a ficar congeladas, ela chega aí a ter 19 milhões de quilômetros quadrados. Isso aí dá um pouco mais do que o dobro, né, do tamanho do Brasil. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Como ela é o quarto maior continente do mundo e ela está sendo muito requisitada, né, por outros países para tomar posse, nós já assinamos em 1959 o Tratado da Antártida. O que é o Tratado da Antártida? O Tratado da Antártida nada mais é do que 12 países que concordaram, né, em tomar conta, digamos assim, entre aspas, tomar conta do continente para que nenhum outro país possa tomar posse. Desses 12 países que assinaram o tratado em 1959 e que entrou em vigor em 1961, nós passamos a ter países que começaram a aderir também a esse tratado. Hoje em dia nós temos 45 países que assinaram o Tratado da Antártida. O tratado ele foi renovado no ano de 1991 por mais 50 anos, ou seja, até 2041 a Antártida ela é patrimônio da humanidade, ou seja, nenhum país pode, né, tomar posse da Antártida. Então a gente tem bases científicas lá na Antártida, inclusive o Brasil tem uma base científica lá. 41 países têm base científica no continente da Antártida hoje em dia. Nossa base, que é chamada de Base Científica Brasileira Comandante Ferraz, sofreu um pequeno incêndio, não? Pequeno, digamos assim, incêndio, e a base ela foi destruída. Então, ano passado, no ano 2019, nós fizemos a reconstrução da Base Científica Comandante Ferraz. Então, o que é que acontece? Na Antártida, a gente vai ter aí baixíssimas temperaturas. Vocês sabem que a extensão dela é uma extensão bem grande, ela toma todo o Polo Sul. E ela é um dos continentes mais isolados do mundo, né? Ela é mais isolada do que a própria Oceania. Então, nós temos aí, como um continente gelado, a gente tem uma espessura de gelo de mais de 2 quilômetros e nós temos um volume de gelo total na Antártida de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados somente de gelo. Então a gente tem verões, né, com 0 graus, um pouquinho mais do que 0 graus, chega até 2, 3 graus, e invernos que podem chegar aí até menos 80 graus. O inverno menos rigoroso que a gente teve foi no ano de 2015. Então, por isso que as bases científicas elas estão instaladas lá na Antártida, para estudar justamente a questão do aquecimento global. Então, os invernos eles têm se tornado um pouco menos rigorosos e a gente também tem um dos interesses do Brasil em estar estudando o continente da Antártida é a questão das massas de ar que a gente sempre recebe, né, vindas do continente da Antártida, vindas do Polo Sul para o Brasil. Então, essas massas de ar, a questão da migração dos animais, a questão do aquecimento global, a questão do buraco da camada de ozônio, são todos esses fatores aí que são estudados pelas bases científicas instaladas lá no continente da Antártida hoje em dia. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Se tiverem dúvida na resolução da atividade, não precisam ficar com essa dúvida, certo? Vocês podem perguntar e prestem bem atenção, como eu falei em outros vídeos, na questão do conteúdo e das imagens, gente. As imagens são muito importantes para vocês conseguirem aí entender, né, o contexto, entender aí, no caso, aquilo que vocês estão estudando. Bons estudos!